Opa, como é que vão, meus jovens? Tudo bem? Turma, hoje nós vamos começar mais resoluções de questões para vocês, específicas, né, para as provas do Enem, né? Então eu gostaria que vocês tivessem muita atenção, né, nas nossas orientações, qualquer coisa, qualquer dúvida, né, já dá um like lá pra gente, de gostei, né? Podem fazer pergunta, podem compartilhar. É importante que nós façamos esse tipo de contatos para que nós possamos, né, melhorar muito mais ainda e também a melhorar todos vocês. Nosso objetivo aqui é exclusivamente, né, de passar conhecimentos para vocês e orientá-los da melhor maneira possível, né? E que vocês tenham muito cautela na hora das avaliações de vocês. Né? Seja do Enem, seja de um concurso público, seja de Olimpíadas, basta ter muita cautela que com certeza vocês, né, vão conseguir muito. Então essa primeira parte nossa, né, nós vamos começar especificamente com uma parte que é muito cai nesse Enem, né, que cai nos Enems passados também, caíram várias vezes, vão continuar caindo, são questões de estatística, questões específicas de estatística, então vocês têm que ter muita cautela. Antes de nós iniciarmos as resoluções dessas questões, né, eu vou dar só um pitaco aqui com relação a 3 itens de estatística que costumam muito cair nos problemas. Sempre as nossas questões, né, as questões do Enem, você tem que ter uma boa leitura e não pode perder muito tempo, tá? É fundamental que o máximo possível você reduza esse tempo na hora de resolução dessas suas questões, ok? Então nós vamos falar, antes de mais nada, sobre 3 assuntos de estatística que é importantíssimo, que é média, mediana e moda. Tá? Nós temos 2 situações, né, para que nós possamos descobrir quais são as médias, quais são as medianas e quais são as modas dos respectivos dados que vão dar. Vamos imaginar, né, que nós temos um número de elementos, 2 maneiras possíveis. Né? Nós podemos ter um número de elementos pares, ou seja, nesse caso aqui, a minha quantidade de elementos que vai aparecer são números pares, né? 4 elementos, 8 elementos, 6 elementos e assim sucessivamente. Como é que eu vou calcular a média, a mediana e a moda desses dados que vão aparecer para a gente? Vamos imaginar o seguinte, que eu tenha alguns dados aqui específicos. Vamos imaginar que eu tenho um aluno, que ele tem uma nota 2, né? Uma nota 5, uma nota 3, uma nota 4, né? Uma nota 6 e uma nota 9, tá? Né? Então aqui nesse caso aqui específico eu tenho o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou botar mais um elemento aqui, 2 novamente, 7, e vou botar aqui o número 1, tá? Então aqui nesse caso aqui eu tenho uma determinada pessoa que tem esses dados elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Professor Berdan, como é que eu tiro a média desses elementos? Como é que eu calculo a mediana desses elementos? E qual é a minha moda desses elementos? Eu tenho alguns elementos que foi nos fornecido aí, eu quero saber qual a média, qual é a mediana e qual a moda desses elementos. Primeiramente, a gente tem que ver o número de elementos aqui no sentido, desse caso aqui, que são, o número de elementos são pares. Né? Então nós vamos fazer, como é que nós tiramos a média? Normalmente, né? Calculamos a soma de todos os elementos e dividimos pela quantidade de elementos que nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. O que nós vamos fazer? Vamos somar todos eles. 2, mais 5, mais 3, mais 4, mais 6, mais 9, mais 2, mais 1. Dividido pela quantidade de elementos que nós temos. Nós temos quantos elementos? 8 elementos. Então, dividido por 8. Vamos fazer essa adição desses termos. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 9, 29. 29 mais 2, 31. 31 mais 1 dá 32. 32 dividido por quanto? Por 8. Né? Então nós temos a soma do total dos elementos aqui, deram 32 elementos. 32 o total da soma desses elementos. E dividir por 8 porque eu tenho 8 elementos, ou seja, o número de elementos que nós temos são pares. Correto? Então qual vai ser a minha média? Como a soma deu 32, eu pego o 32 e divido por 8, que dá quanto? Dá 4. Então a média, né, desses elementos que aqui estão dispostos aleatoriamente para mim é 4. Correto? Somei todos eles e tirei a média que foi 4. Professor Berdan, como é que eu tiro a mediana? A mediana, é interessante você fazer o seguinte. Toda vez que tu tem um número de elementos que eles são pares,
né, você vai pegar os dois termos centralizados e dividir por 2. Como assim, professor? Primeiramente, o que você tem que fazer quando você quer calcular a mediana desses elementos é botar ele nas ordens crescentes, do menor para o maior. Então vamos ordenar esses elementos aqui que estão aleatórios, disponíveis aqui pra gente, né, de uma maneira aleatória. Então vamos botar ele por ordem, por numeração, da menor para maior. Então vamos começar o 1, né, depois eu tenho o 2, depois do 2 eu tenho um outro 2, ok? Marquei o 1, o 2, o outro 2, correto? Depois do 2 eu tenho um 3, ordem crescente. Depois do 3 nós temos o 4. Depois do 4 nós temos o 5. Depois do 5 nós temos o 6. E depois do 6 nós temos o 9. Vamos ver se estão os 8 elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Muito bem. Veja, o professor Berdamo assim, eu botou 2 vezes o 2, porque ele aparece 2 vezes para mim, né, nessa distribuição que ele aparece aí. Então, como é que eu vou calcular a mediana nesse caso? Como o número de elementos é pares, correto? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que pegar os dois termos centrais, né? Se eu tenho 8 elementos, né, eu pego os dois termos do centro, né? Então eu tenho, digamos, 3 para um lado e 3 para o outro, correto? Então eu pego os dois elementos do centro. Quem são os dois elementos do centro? É o 3 e o 4. Como é que eu calculo essa mediana? Eu pego a soma dos dois, 3 mais 4, né, e divido por 2. Né? Quando eu somo 3 mais 4, dá 7. Quando eu divido 7 sobre 2, dá quanto? 3,5. Ah, professor, verdade. Agora eu entendi. Se o número de meus elementos são pares, eu pego os dois termos centrais, já distribuídos numa ordem crescente, ok? Eu tenho que ordenar esses elementos, pego os dois termos centrais e divido por 2. Eu digo perfeitamente. Pego os dois termos e divido por 2, você tem o quê? A sua mediana. Beleza? Beleza. E a moda? Como é que nós calculamos a moda de uns elementos desses que estão distribuídos? Turma, o que é moda? Moda é tudo aquilo que está em evidência, né? É uma bolsa que as pessoas estão usando todo o tempo, né? Um tipo de cabelo que os pessoas cortam da mesma maneira, ou seja, virou moda. É aquilo que se repete várias vezes. Aquilo que mais se repete, a gente está dizendo que está na moda. Aqui, matematicamente, não é diferente, né? Quais são os elementos que tem mais repetido aqui? O 2 eu tenho 2 vezes. O 5 eu tenho 1, o 3 eu tenho 1, o 4 eu tenho 1, o 6 eu tenho 1, e o 9 eu tenho 1 e o 1 eu tenho 1 vez. O elemento que mais se repete aqui é o 2. Como o 2 é o elemento que tem mais repetição, nessa distribuição aqui específica, então eu vou dizer que minha moda aqui é quanto? É 2. Poxa, professor, então está na moda o 2. Sim, o 2 está na moda, é o elemento repetitivo. Então a moda é o quê? O elemento que mais se repete na sua distribuição, no qual o problema vai dar para vocês. Então a moda desses elementos aqui é o 2. Perfeito, professor, eu não erro muito, mais. Não vai para errar mesmo, né? Então nós temos mediana desses elementos 4, somei todos os elementos e dividi por 8, porque são 8 elementos. A média. A mediana é botar ele na ordem, distribuir ele na ordem crescente, do menor para o maior, pega os dois termos central, como o número de elementos são pares, divide por 2, você tem a sua mediana. E a moda é o elemento que mais se repete. É muito fácil. Beleza? Agora vamos ver quando o número de elementos são ímpares. Beleza? Já dá.